A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e se inscreva no nosso canal. Nós já estamos indo para 4.000 inscritos. Temos com nós aqui uma grande igreja que está nos acompanhando aqui na plataforma digital. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos que compartilham o nosso vídeo de ontem bombou, né? A quase 3.500 visualização, quase 200 likes, mais de 80 comentários. Porque o assunto foi um assunto de extremamente importante do culto no Brás, presidido pelo irmão Luiz Carlos, que deixou muito a desejar. Irmãos, o mundo inteiro viu a forma que o irmão Luiz Carlos subiu para atender o culto. Inclusive, os irmãos neurolinguístico, psicólogo, que estudam, né, o ser humano, que estuda os comportamentos do ser humano. A ciência neurolinguística, ela é aplicada muitos na faculdade, né, pelos professores, para eles ver, né, a situação emocional dos seus alunos. E é aplicado também para fazer tratamento. Então, os irmãos que são especialistas nessa área, me falaram o seguinte, que o irmão Luiz Carlos, quando ele subiu no púlpito para atender o culto, ele não estava bem emocionalmente. Por quê? Porque os profissionais, eles estudam, né, até as expressões corporais. Então, as expressões corporais que ele manifestou no púlpito, pondo a mão assim na cara, né, o jeito da fisionomia, estava indicando que ele estava muito afetado emocionalmente e que algo ia acontecer, como aconteceu, né? Ele usando as palavras, chamando os críticos de cães, entendeu? Muito triste, né, irmão? A gente ouvir umas palavras dessa da boca de um ancião que está numa posição nobre, de artigo, né? Mas que as expressões ali já indicavam que ele não estava bom emocionalmente, porque ele sabia que o irmão Josafá Agra estava ao vivo com ele, e ele é o oponente do irmão Josafá. Irmão, é o seguinte, tudo isso que eu trato aqui no canal, que eu falo, que eu questiono os anciãos, eu faço sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa de tudo que eles fizeram comigo. Deus limpou meu coração, entendeu? Então eu sou uma pessoa saudável. Irmão, não perdoar
não dá o perdão, fica nessa situação que está o irmão Luiz Carlos de Viçosa, né? Perdeu 3 processos na justiça por irmão Josafá. Só tem uma maneira de ele se curar, é caminhar até o irmão Josafá e fazer uma reconciliação. Porque como é que vai entrar no céu desse jeito? Como é que vai entrar no céu com mágoa? Irmão, a pessoa que não perdoa, ele não perdoa, ele está achando que o outro que está bebendo veneno. E quem está bebendo veneno é ele. O perdão, irmão, quando alguém não perdoa, isso é falado pelos profissionais da área da saúde. Quando não perdoa, a vida emocional da pessoa, sentimental, ela é afetada. Ela gera problemas psicológicos, problemas do emocional, entendeu? Afeta a vida da pessoa. Agora, na situação que ele está, irmão, todo mundo vê que ele não está bem. Pelas expressões corporais dele, faciais dele, vê que ele está desequilibrado emocionalmente. Entendeu? Ele precisava de caminhar até o irmão Josafá e pedir perdão e ter uma conversa, né? Ele tem idade de ser pai, né? Do irmão Josafá, pela a idade que ele tem, entendeu? O caminho era ele caminhar no irmão Josafá e pedir perdão, porque emocionalmente ele não está bem. Todo o povo foi visto pelo mundo inteiro, né? O culto no Brás. E foi visto que ele misturou os sentimentos dele com a pregação. Sentimento dos vídeos que ele recebeu, que mandou jogar no lixo. Então você vê que ele estava contaminado, né? É tanto que ele não deu conta, ele colocou o vídeo que mandaram para ele, colocou na pregação, ferindo, né? Ferindo o que está escrito no tópico 14. Irmão, nós vamos continuar abordando sobre a fala do irmão Luiz Carlos. O irmão Luiz Carlos de Viçosa falou que o Evangelho foi revelado a Paulo no caminho de Damasco. E isso não é verdade, irmão. Não é verdade. No caminho de Damasco, o Senhor o converteu. Então, vamos ler aqui algum texto. Abra sua Bíblia comigo. Aqui nós vamos ler depois da convenção do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia aí. Atos 9:20. Aí eu vou mostrar para os irmãos que os aspectos. O Evangelho não foi revelado para ele no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, o que aconteceu foi a convenção. Que eu vou mostrar um fato histórico que Lucas colocou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, sobre Paulo.
Isso daqui é depois da convenção do apóstolo Paulo. Irmãos, 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo converteu e ele foi para Jerusalém, entendeu? Ele foi para Jerusalém. Quando chegou lá, os discípulos não criam na conversão dele, não criam que ele tinha se convertido, porque eles tinham em mente a atrocidade que ele tinha feito com a igreja, a perseguição que ele tinha investido contra a igreja, tinha maltratado, tinha deixado muitas feridas nos irmãos em Jerusalém. E quando ele ia para o templo para pregar, o povo não recebeu ele, começou a rejeitar ele, entendeu? Começou a rejeitar. E aí nós vemos aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 20 ao 22, vamos ler aqui. E logo, falando de Paulo, pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este o que exterminava em Jerusalém, que invocava o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente a fim de nos levar amarrados, os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Irmão, entre o verso 20 e o verso 22 tem 3 anos de diferença. Este do verso 20 aconteceu após o capítulo 9. O do verso 22, primeiramente do 20, ele pregava a Cristo. O 22 já mostra outro contexto. Ele não só pregava a Cristo, mas demonstrava. Com quê? Demonstrava com fatos, com testemunho, com vida. Então, o do verso 20 aconteceu depois do capítulo 9. O do 22, o verso 22 aconteceu depois que ele foi para a Arábia. Ficou 3 anos na Arábia. Foi lá que o Senhor se revelou. Foi lá que o Evangelho foi revelado para o apóstolo Paulo. Então, entre o verso 20 e o 22, tem 3 anos de diferença. O verso 22, isso daqui, aconteceu 3 anos depois, quando ele foi para a região da Arábia. Aí vamos para Gálatas. Gálatas, vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo fala aqui. Do tempo que ele ficou na Arábia. Ó, verso 17. Não subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez a Damasco, decorrido 3 anos, entendeu? Então 3 anos ele ficou no deserto da Arábia, entendeu? Agora vamos mostrar outro fato histórico aqui, ó. Em Atos 9, do verso 30, a continuação daquele texto que eu estava lendo,
Só para os irmãos entenderem. Do verso 30, devido que o povo estava magoado, ferido com ele, o povo não recebeu, foi levado para os apóstolos. E os apóstolos, tendo porém isto chegado, conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia, a Tarso. Então Paulo, aqui, desaparece da história por 10 anos. 10 anos. E aqui, 9 do verso 30, ele só vai aparecer no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, na reunião lá. Lá que ele aparece. Que aí os discípulos, os apóstolos jejuando, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Entendeu? Então, dentro desses 13 anos, foi que aconteceu a revelação do Evangelho. Irmão, uma coisa que o irmão Luiz Carlos falou que ele não tem conhecimento, que ele pegou assim, que Gálatas, que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versos 5 a 8. O evangelho que eu prego não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O pano de fundo ali, desse assunto, por que Paulo falou isso? Porque os fariseus estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. O que é que eles diziam? Não, esse evangelho que você prega é porque você recebeu de Barnabé. É porque você recebeu deles. Queria desqualificar a autoridade apostólica de Paulo. Foi por isso Paulo, para reivindicar a sua autoridade apostólica, então ele disse: olha, o evangelho que eu estou pregando não é segundo os homens. Eu não recebi de homem algum, querendo dizer. Eu não recebi de Barnabé, nem Tiago. Eu recebi do Senhor. O Senhor foi o Senhor que me revelou ele. Nesse sentido. Agora, irmão, falar da congregação, eles têm construir uma ideia, que revelação é tipo assim, você está aqui, de olho fechado, e aí vem um tuim na sua cabeça. O que vem na sua cabeça é revelação. Mas quando o apóstolo fala que ele não recebeu da parte dos homens, não significa uma revelação que veio fora da Bíblia para ele. Não, irmão. Ali, aquela revelação que Deus está dando para ele, é uma revelação do que estava já registrado na Bíblia, que ainda não tinha sido descoberto. Por quê? O Velho Testamento, irmão. Agora, dizer que Paulo jogou fora o que ele aprendeu na escola rabínica, isso é uma coisa muito grave, irmão. Por quê, irmão? O que foi que Gamaliel ensinou para ele? Ensinou para ele a Torá e os escritos proféticos do Velho Testamento. O escrito profético do Velho Testamento. Então, irmão, o que Gamaliel ensinou para ele, ele não jogou fora, irmão.
Porque o que Gamaliel ensinou para ele foi a revelação bíblica do Velho Testamento. Agora, o que ele rejeitou foi a justificação pelas obras da lei. Aí que entra outra parte, né, da graça, do favor imerecido. Irmãos, só para o irmão ver como é que era a revelação do apóstolo Paulo. Veja bem, em Corintos teve aquele pecado daquele jovem que cometeu fornicação com a mulher do seu pai. Então, pelo sentido, sua madrasta, né? Sua madrasta. Então, Paulo, quando foi, mandou a carta lá para tirar ele da comunhão da igreja, que ali foi uma decisão que o apóstolo tomou, que nós não vemos em lugar nenhum na Bíblia, irmão. Alguém ser expulso da igreja. Por que ele fez aquilo? Porque, irmão, a comunhão da igreja, a unidade da igreja foi comprometida. Então Paulo precisou tomar uma decisão, uma decisão contundente, porque ele pecou e ele ficou com liberdade ali na igreja, né? E o povo estava como se não tivesse acontecido nada. Então, aí o que é que ele usa? Qual é a revelação que Paulo usa? Usa o Velho Testamento para tirar uma doutrina. E da onde ele vai tirar? Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 5. Abre aí sua Bíblia, só para me mostrar para os irmãos o evangelho que Deus revelou para Paulo, não foi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Só que essa revelação, ela já estava registrada na Bíblia. Não foi uma coisa que veio do céu, assim na hora. Quando se fala revelação, não é porque está na Bíblia que não veio do céu, irmão. Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, que ele vai falar da impureza da igreja. Geralmente, se ouve que está entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais vós soberbecido, e não chegaste a lamentar, para que for tirado do vosso meio, quem tamanha ultraje praticou. Eu, na verdade, ausente, pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal fome, em nome do Senhor Jesus Cristo, vós, o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato um fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que é que ele usou? Ele entrou em 12 de Êxodo aqui, para construir a revelação bíblica. Ele foi falar do fermento lá,
que quando ia matar o cordeiro da Páscoa, tinha que tirar todo o fermento. O pão tinha que ser sem fermento. Então ele usa aqui o ambiente de Êxodo, de 12 de Êxodo, que lá fala do fermento, lá fala da Páscoa, e também do pães asmos. Então, veja a revelação do Evangelho, da onde ela foi tirada. Não foi uma coisa sobrenatural que caiu sobre ele do céu. Não, foi uma revelação que já estava registrada da Bíblia. Então, ele pregou um exemplo da Páscoa, do fermento, para aplicar naquela situação que estava acontecendo na igreja. Tirai dentre vocês o fermento velho. O que é o fermento velho? O pecado. E colocai agora o aspecto da verdade, da sinceridade, que é uma nova massa. Querendo dizer, ele trouxe um remédio. E aonde ele foi buscar esse remédio? Aonde ele construiu esse remédio? Em 12 de Êxodo. De lá ele trouxe o remédio para construir uma doutrina apostólica. Irmãos, quando nós vemos Colossenses, capítulo 2, que está ventando gnosticismo na igreja, né? Está ventando gnosticismo na igreja, adoração de anjos, né? E ali estava uma mistura da filosofia grega com o judaísmo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, lá do 13, né? Ele vai falar do sábado, das luas novas, dos dias de festa, para ele construir a doutrina, para ensinar a igreja, porque ele estava deixando Cristo de um lado e estava voltando para o judaísmo, e ainda mais para a filosofia grega. É uma mistura de judaísmo com gnosticismo. Então, o ministro da igreja lá era Epáfra. E Paulo estava na prisão e ele levou para Paulo o que estava acontecendo na igreja. Por quê? Porque ali tinha um problema doutrinário. Um problema doutrinário que estava acontecendo. Eles tiraram Cristo do centro e estavam colocando os anjos. Estava saindo do centro. Então ele fala, você já está inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, que é Cristo. Fala, todo o corpo reunido e ligado pela juntas de ligadura faz aumento na cabeça, que é Cristo. Então eles tinham tirado Cristo do cenário, entendeu? Então estava tendo um ataque contra a igreja do gnosticismo. E aonde que ele foi buscar, Paulo, os elementos para mostrar para a igreja quem era Cristo.
do capítulo 1, do verso 13 até o verso 22, Paulo vai mostrar um antídoto para a igreja. Ali ele mostra os 6 atributos de Cristo, da grandeza de Cristo, da sua redenção, da sua grandiosidade. Para quê? Para curar a igreja. E aí, no capítulo 2, do verso 13, ele vai entrar nas festas judaicas, né? Nas festas da lua nova, do sábado, e através das festas ele vai construir uma doutrina dizendo para ele, ó, essas festas e essas luas novas, elas são sombra de Cristo. É igual, por exemplo, irmão, tem um irmão na minha frente, aqui, né? Aí ele olha lá, vê a minha sombra que vem vindo. Ela vem distante ali. Eu vou caminhando, quando vou chegando perto dele, aquela sombra desaparece. E aparece eu. Então, Paulo usa esse contexto das luas novas, da festa, falando da sombra. Porque quando estava lá no Antigo Testamento, aquilo dali era uma sombra de Cristo, que estava longe. Aí as profecias vai cumprindo. Aí quando chega Cristo, as sombras desaparecem e aparece a realidade. Então Paulo, para construir essa doutrina, aonde que ele foi? Ele não ficou de olho fechado, esperando algo cair do céu sobre ele. Não, ele já foi buscar a revelação registrada na Bíblia, que estava lá no Velho Testamento, para construir a doutrina. E temos muitos exemplos. Olha, quando Paulo vai falar em 5 de Romanos, da queda do homem, do pecado, qual é o texto que ele tem em mente? De 5 de Romanos. Ele tem 3 de Gênesis. A revelação para a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, aonde que ele encontrou a fonte dessa doutrina do pecado? Encontrou no capítulo 3 de Gênesis. Ele não ficou de olho fechado, esperando algo sobrenatural cair sobre ele, não. Ele foi buscar a revelação que já estava escrita. Então, irmão, outra coisa, falar que os discípulos não estudaram, irmão, é um argumento falso, irmão. Os discípulos frequentaram a maior faculdade do planeta e estiveram com o maior professor, tiveram Jesus Cristo. Só você ler 5 de Mateus, o Senhor Jesus mostra lá as bem-aventuranças, tudo separada uma da outra, igual os teólogos faz. Pega os assuntos e desenvolve eles separados. O Senhor Jesus deu escola bíblica para eles 3 anos, irmão. Estiveram com Cristo 3 anos. 3 anos. Andaram com Cristo. Então, como é que eles não tiveram ensino bíblico? Isso daí é uma falácia. Então é isso daqui, irmão, que eu senti de trazer para os irmãos e mostrar aqui os fatos históricos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.